Evangelho de São Marcos, capítulo 9. E disse-lhes: Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui não provarão a morte, sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e os fez subir a um lugar retirado, no alto de uma montanha, a sós. Lá, ele foi transfigurado diante deles. Sua roupa ficou muito brilhante, tão branca como nenhuma lavadeira na terra conseguiria torná-la assim. Apareceram-lhes Elias e Moisés, conversando com Jesus. Pedro então tomou a palavra e disse a Jesus: Rabi, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Na realidade, não sabia o que devia falar, pois eles estavam tomados de medo. Desceu então uma nuvem, cobrindo-os com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai-o. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém. Só Jesus estava com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles ficaram pensando nesta palavra e discutiam entre si o que significaria esse ressuscitar dos mortos. Perguntaram a Jesus: Por que os escribas dizem que primeiro deve vir Elias? Ele respondeu: Sim, Elias vem primeiro, para pôr tudo em ordem. No entanto, como está escrito a respeito do Filho do Homem que ele deve sofrer muito e ser desprezado? E eu vos digo mais: também Elias veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como está escrito a seu respeito. Quando voltaram para junto dos discípulos, encontraram-nos rodeados por uma grande multidão, e os escribas discutiam com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou admirada e correu para saudá-lo. Jesus perguntou: Que estáis discutindo? Alguém da multidão respondeu-lhe: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o agride, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente duro. Eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus lhes respondeu: Ó geração sem fé, até quando vou ficar convosco? Até quando vou suportar-vos? Trazei-me o menino. Levaram-no. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e rolava espumando. Jesus perguntou ao pai: Desde quando lhe acontece isso? O pai respondeu: Desde criança. Muitas vezes, o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes, tudo é possível para quem crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão se ajuntava ao seu redor, repreendeu o espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai do menino e nunca mais entres nele. O espírito saiu, gritando e sacudindo violentamente o menino. Este ficou como morto, tanto que muitos diziam: Morreu! Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou. E ele ficou de pé. Depois que Jesus voltou para casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Essa espécie só pode ser expulsa pela oração. Partindo dali, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia, mas ele não queria que ninguém o soubesse. Ele ensinava seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles o matarão. Morto, porém, 3 dias depois ressuscitará. Mas eles não compreendiam o que lhes dizia e tinham medo de perguntar: Quem é o maior? Chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: Que discutíeis pelo caminho? Eles, no entanto, ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos.
Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolhe em meu nome uma destas crianças, a mim acolhe. E quem me acolhe, acolhe não a mim, mas aquele que me enviou. João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não andava conosco. Jesus, porém, disse: Não o proibais, pois ninguém que faz milagres em meu nome poderá logo depois falar mal de mim. Quem não é contra nós, está a nosso favor. Quem vos der um copo de água para beber, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E quem provocar a queda a um só destes pequenos que creem em mim, melhor seria que lhe amarrassem uma grande pedra de moinho ao pescoço e o lançassem no mar. Se tua mão te leva à queda, corta-a. É melhor entrares na vida tendo só uma das mãos do que tendo as duas e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva à queda, corta-o. É melhor entrar na vida tendo só um dos pés do que tendo os dois ser lançado ao inferno. Se teu olho te leva à queda, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus tendo um olho só do que tendo os dois ir para o inferno, onde o verme deles não morre e o fogo nunca se apaga. Todos serão salgados pelo fogo. O sal é uma coisa boa, mas se o sal perder o sabor, como devolver-lhe o sabor? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros.